Conversa sobre Terapia é o livro do mês de setembro aqui no canal. Eu sou Gabi e esse é o nosso gabinete. Provavelmente você chegou até esse vídeo porque você já conhece o trabalho do nosso gabinete, está inscrito aqui ou pelo algoritmo, né? Pela busca aí que você fez. Então eu vou te pedir para dar um like aqui, porque assim mais pessoas como você também podem chegar até o nosso conteúdo e isso ajuda a fortalecer a nossa comunidade. Gente interessada em praticar a clínica, gente interessada em construir a clínica e também gente interessada em psicologia existencial, psicologia de base dialógica, psicologia humanista. Bom, o trecho que eu escolhi para a gente conversar hoje é quando a autora do livro vai dizer que em alguns momentos na terapia a gente fica assim conversando sobre coisas mais superficiais, né? E essas coisas superficiais, a gente tem a impressão que elas não compõem o rio, que a terapia só funciona se a gente tiver numa submersão completa, né? Se a gente estiver no leito do rio, se a gente estiver em águas profundas desse rio. E na verdade a superfície do rio é também o próprio rio, né? A superfície do rio conta também desse rio. Então a autora vai contar pra gente que essa conversa mais informal, impessoal, ela é também pessoal, porque talvez não exista o impessoal na terapia, né? Até essa maneira de se portar em conversas informais contam sobre quem esse paciente é, né? Sobre o que e como ele vai performando no setting terapêutico e talvez como ele então performa em conversas também mais informais na vida dele, né? Isso revela para nós que o terapeuta, então, tem esse momento de tomar um pouquinho de distância, né? De perseguir e de ficar ali naquela conversa dura, digamos assim, dura não porque ela é difícil, mas dura porque você fica querendo bater demais num ponto que não é hora, né? Que não é hora para ele se dissolver. Existe todo um clima, uma atmosfera, né? E essa atmosfera, ela também é criada por essa informalidade, ela também é criada por essas águas que estão ali na superfície desse rio, né? E é tão interessante, se a gente for pensar tanto no rio quanto na piscina, né? Só que a piscina costuma ter as águas paradas, né? Você vai caminhando e sente umas correntes apesar disso, né? O rio tem fluidez, mas e aí nessa fluidez do rio a gente também sente essas correntes. Tem correntes mais quentinhas, correntes mais geladas, né? E uma parte do corpo às vezes fica quente, uma parte fica mais gelada. Acho que isso é interessante para contar, então, de um movimento. Esse movimento, ele não é 100% uniforme, né? Ele às vezes começa em cima, ou começa embaixo, ou começa pelo meio. Não tem como a gente também querer controlar tudo o que vem, tudo que é deflagrado nesse processo de conversa, de ajuda, como chama o Rogers, como faz referência o Rogers ao que é o ambiente da psicoterapia, né? Então, resumindo o conteúdo desse vídeo, é que nem tudo a gente encontra na profundidade da conversa terapêutica e o que a gente faz também, às vezes, nesse lugar de bater papo, conta bastante para o processo, conta de quem esse paciente é e também pode ajudar em momentos futuros da terapia o psicoterapeuta ter a dimensão
uma dimensão melhor, né? Ter mais elementos para trazer para a conversa. Quando esse paciente vai contando detalhes do trabalho, o que ele está fazendo ali com você? Às vezes ele está te contando tanto que ele é dedicado, né? E ele conhece muito aquilo. Ou ele está te contando sobre a coleção dele de disco de vinil. Isso parece bobo? Não é bobo. Isso é algo dele, né? E que talvez ele não tenha outro espaço para conversar sobre isso, senão o espaço da própria psicoterapia. Então, isso é valioso demais, né? Isso é precioso demais, esse lugar de troca. Né? Que seja uma conversa sobre o álbum de figurinhas da Copa do Mundo, isso também conta sobre ele, sobre os interesses dele, sobre o desejo dele, sobre a vontade que ele tem na vida a respeito de vários assuntos, né? Então, se você gostou desse vídeo, te peço para deixar o like, como eu falei lá no comecinho, e acompanhe nosso trabalho lá no Instagram. Todo dia eu tô produzindo conteúdo sobre prática clínica. Um beijo em todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique, não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.